Estamos na normalização dos seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Sábado chegou, dia 7 de fevereiro, e estamos aqui a um dia do Super Bowl. E como está seu coração? Como está a sua ansiedade? Como está a sua vontade de assistir esse espetáculo que é a final da Liga da NFL? Que é o ápice do ápice. Tá certo, a gente fica 2 semanas sem futebol americano, Pro Bowl a gente nem conta direito, porque é mais do mesmo, mas o Super Bowl tá chegando, é amanhã, ansioso eu tô, e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do Super Bowl e deixar meus palpites aqui para vocês, talvez discordarem de mim, concordarem comigo, não sei, mas se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se chegou até aqui, se você tem acompanhado o canal, assistido os vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, também comente, compartilhe, porque você ajuda demais o canal a crescer. E se já fizeram tudo isso, vamos embora pro vídeo, então solta a vinheta. Muito bem, pessoal, Super Bowl é um jogo que pode acontecer toda e qualquer coisa diferente de toda e qualquer previsão que você possa assistir, ouvir ou ler em qualquer lugar na internet. Por quê? Diferente dos jogos de quinta-feira que a gente fala assim, não é possível que o time tal vá perder esse jogo, ele vai lá e perde, mas são consistências diferentes, semana curta, os jogos geralmente são de pior qualidade numa quinta-feira, dependendo principalmente dos times que vão jogar, e isso acaba surpreendendo um pouco mais. Porém, no caso do Super Bowl, 2 semanas de preparação, concentração na cidade do Super Bowl, esse ano São Francisco, e todo um monte de ativações, entrevistas, vai para lá, vem para cá, e fala com alguém aqui, fala com outro alguém ali, tudo isso é diferente na vida do time, ou dos times, e com isso a gente vai fazer previsões, levando em consideração que a gente viu na temporada regular e playoffs, mas, porém, todavia, entretanto, nem sempre vai acontecer dessa forma. Mas vou deixar aqui minhas impressões. Por quê? Nós temos 2 times vitoriosos. 14-3, First Seed na NFC, Seattle Seahawks. 14-3, seed número 2 da AFC. Só perdeu para os Broncos, que foram eliminados justamente por eles, tá certo? Não tinha Bo Nix, coisa e tal, mas aí não vamos entrar nesse detalhe. Um time muito mais equilibrado entre ataque e defesa, que é o Seahawks, que tem uma defesa ultra mega potente, que anulou muito, mas muito dos seus adversários, e isso não pode ser deixado de lado para ser considerado nesse final de semana. Um ataque que, quando sumiu, a defesa conseguiu comandar, e uma defesa que, quando não foi assim tão bem, como foi o jogo contra os Rams, os 2 últimos jogos contra os Rams, isso conta a final de conferência, o ataque tomou conta. Sam Darnold, que, querendo ou não, é o quarterback nesse ano com mais turnovers durante a temporada regular, diferentemente do que aconteceu nas 18 primeiras semanas, e se a gente for contar até a semana 16, porque 17 e 18 ele cuidou bem melhor da bola, e também nessas duas semanas de semifinal de conferência e final de conferência, ele conseguiu evitar turnovers. Isso pode continuar acontecendo. Aquela grande dúvida que pairava na nossa cabeça sobre o Sam Darnold vai ver fantasmas de novo, eu não confio no Sam Darnold, será que ele existe de fato ainda? Pode colocar aqui nos comentários, para você, ele ainda está escondido debaixo dessa máscara? Será que o Fred lá do Scooby-Doo vai chegar e tirar a máscara do Sam Darnold bom e vai aparecer o Sam Darnold que vê fantasma? Sinceramente, para mim, isso é algo que está muito mais longe de acontecer. Eu acho que de fato o Sam Darnold evoluiu, amadureceu. Ele pode se tornar um quarterback de elite ou quase elite? Não sei, só o futuro dirá, ele já tem certa idade, já tem um tempo dentro da liga, mas ele se tornou um quarterback de certa forma confiável. E a defesa compra o jogo quando ele acaba fazendo uma certa besteira. Já aconteceu de perder jogo, eles perderam só 3 jogos.
Nesses 3 jogos ele fez besteira? Fez, mas foram só em 3. Em outros jogos que eles venceram, ele também fez besteira, mas venceram. E mesmo em jogos que ele fez besteira, ele carregou o time, como foi no caso contra os Rams, lá na semana 16. Então isso tem que ser levado em consideração. O equilíbrio entre ataque e defesa em Seattle é maior do que o equilíbrio entre ataque e defesa dentro do time do New England Patriots, que não é tão pior assim só pela forma que eu vim falando. O time do New England Patriots tem problemas na sua OL. Essa talvez seja a chavinha do jogo. Se a OL não conseguir travar a DL do Seahawks, talvez isso azede mais ainda o jogo. Mas se eles conseguirem dar um mínimo de tempo para o Drake May trabalhar legal ou abrir espaço para ele fazer seus scrambles e correr com a bola, ok, pode valer. E esse pode ser o ponto-chave do ataque do time de New England. Enquanto do lado do Seattle Seahawks é a marcação em cima de Jackson Smith-Njigba, se vai ser a ponto de anular jogadas com esse recebedor e ter que apelar para os tight ends e para o Cooper Kupp e o Rashid Shaheed, se também o jogo terrestre encaixar. Se encaixar o jogo terrestre, aí sinto muito no New England Patriots, talvez seja uma sacolada. Se o Patriots conseguir travar o jogo terrestre e deixar a bola nas mãos do Darnold, pode ser que aconteça alguma coisa diferente do que a gente viu nas 2 últimas semanas de futebol americano, mas não tão diferente do histórico do Sam Darnold. Mas não será isso talvez que derrube o Sam Darnold a ponto de fazê-lo perder essa partida. Mas o jogo terrestre do New England Patriots também tem que entrar. Se acontecer como aconteceu com o 49ers, 2 vezes basicamente seguidas contra os Seahawks, e entre outros times que eles anularam o jogo por terra, sinto muito, aquela secundária está fazendo estrago. Então você vai precisar equilibrar jogo terrestre para facilitar o jogo aéreo e ainda assim facilitar as escapadas de Drake May. Tá certo, vai entrar talvez um playbook ou jogadas totalmente distintas do que a gente veio vendo nas 2 franquias durante todo esse período de futebol americano, tanto de defesa quanto principalmente de ataque. Vamos analisar se a defesa do Seahawks vai conseguir pressionar o tempo todo o Drake May com 4 jogadores, facilitando a marcação da secundária e dos linebackers, o que dificulta a vida do ataque do New England Patriots, ou se o Patriots vai conseguir escapar, dar algumas escapadas, forçando o time a usar mais blitz, o que em tese abre mais espaço no meio. E Drake May, mesmo que várias vezes sacado e pressionado, conseguiu fazer passes rápidos e precisos sob pressão. Então, é um jogo difícil da gente analisar, analisar, não sei se é a palavra, mas da gente prever, eu acho que seria a palavra certa, com precisão, porque está bem equilibrado. A preferência nas odds aí de aposta, se não me engano, está de 4,5 pontos a favor do Seahawks. O que não é nada absurdo, é uma aposta incompleta. Já tem gente apostando aí em jogo de diferença de 2 ou 3 pontos no máximo, talvez 4 no máximo. Isso se o jogo terrestre de Seahawks não encaixar direito, porque se Kenneth Walker conseguir escapar pelas laterais e ganhar espaço, isso vai tirar um peso gigantesco das costas do Sam Darnold, que vai poder trabalhar muito mais tranquilo o jogo aéreo, porque vão ter que comprar corrida quase que o tempo todo, principalmente pelas laterais. Tá certo que Sam Darnold não é móvel, mas ele deu umas boas corridas nas últimas partidas quando precisou, e isso também ajuda quando você tem o jogo terrestre comprado com o seu running back e abre espaço para ele ter que correr ali pelo meio. Vamos ver quanto Milton Williams e companhia limitada conseguem perturbar, atrapalhar a vida do Sam Darnold com aquela linha ofensiva que é muito boa. Vamos ver o quanto as jogadas laterais de corrida vão contar com ótimos bloqueios dos seus jogadores de linha, ali principalmente o Cross e o Abraham Lucas. E como que as secundárias vão trabalhar, porque
Será que o Patriots vai conseguir deixar o Christian Gonzalez na cola do Jackson Smith-Njigba o tempo todo? Ou será que eles vão ter que variar? Essa é a preocupação. Do outro lado também tem suas preocupações, mas a secundária está fazendo tanto estrago. Então vai ser um jogo talvez com pontuação muito baixa, mas muito interessante de se assistir. Palpite. O CNPJ vai com o Seattle Seahawks. Eu nem vou colocar... Pode ser aí 20-17, 20-14, 20-15, 19-18. Eu não tenho um placar exato, porque eu não consigo precisar. Mas vamos lá, vamos deixar o muro de lado. Eu vou colocar 21-19 para o Seattle Seahawks, resolvido nos últimos segundos de jogo. Mas meu CPF, torcedor do 49ers, está doido para ver o time do Seahawks não vencer esse título no Levi Stadium. Como eu falei num comentário que eu fiz em algum dos vídeos que eu assisti recentemente, eu acho que foi no do Rafael Bellatini, no Toque Passa, que eu coloquei que hoje, como torcedor do 49ers, eu prefiro ver o 7º título dos Patriots, lógico, vai distanciar mais o 49ers, tem 5, do que ver o 2º título do Seahawks no Levi's Stadium. Podia ser em qualquer outro estádio. Aí pra mim tanto faz como tanto fez. Eu ia torcer contra por causa de rivalidade? Sim, mas independentemente de torcida minha, o meu CNPJ acha que o Seahawks tem mais... consegue essa vitória. Tem mais condições de conseguir essa vitória. Diga aqui nos comentários qual é o seu palpite, se você concorda comigo, discorda de mim. Eu quero saber a sua opinião sobre essa partida, quem vence, por que vence, quem perde, por que perde. Eu quero ouvir vocês. Na verdade, eu quero ler o que vocês vão dizer aqui, mas é basicamente uma conversa escrita. Eu quase que ouço vocês quando vocês comentam aqui no YouTube. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, concordando ou não concordando comigo. Vamos embora para mais um touchdown, até a próxima. Valeu!